Pessoal, bom dia. A gente vai começar então o curso. Eu vou gravar uma pequena introdução aqui, que é uma introdução à disciplina, a gente entender o que a gente vai tratar e como é que isso se relaciona com outros campos da biologia, tá? Bom, então primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês uma leve introdução, eu vou falar para vocês o que é filogenia, o que é inferência filogenética e depois a gente vai dar uma olhadinha nos objetivos do nosso curso. Bom, a filogenia ela é um aspecto interessante porque ele é focado exatamente na questão da ancestralidade, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver uma árvore tipo essa daqui que mostra qual é a nossa ancestralidade em relação aos outros grandes primatas. Então a primeira coisa que a gente está interessado quando a gente fala em filogenia é simplesmente essa questão da relação entre os organismos. Então, por exemplo, o gorila e o chimpanzé são têm ancestralidade em comum com outro ancestral aqui e eles dois têm um ancestral comum conosco. Essa é a relação mais básica que a gente pode extrair de uma árvore filogenética. A segunda questão que muitas vezes a gente quer saber são questões de evolução de caracteres. Por exemplo, nesse ramo aqui que leva ao homem, há uma evidente perda de pelos em relação aos outros primatas, modificações na estrutura craniana, aumento do tamanho do cérebro, isso são questões de evolução de caracteres, né? Uma outra coisa que é de interesse nas filogenias são essas ideias, né, de há quanto tempo esses ancestrais comuns divergiram, né? Então, há quanto tempo nós divergimos do ancestral comum do chimpanzé com o gorila? Então, isso é de interesse. Desculpa, eu que acho que o chimpanzé e o bonobo, o gorila está aqui fora, tá, gente? Então, aqui na hora que eu estou gravando aparece pequenininho, então eu não consigo ver muito bem quais tipos de macacos tem nessa figura. Uma outra questão que não é evidente nessa árvore, mas a gente quer saber às vezes taxas evolutivas ao longo da árvore. Por quê? Porque as taxas evolutivas variam com várias características biológicas. Uma das características, por exemplo, que é interessante em relação às taxas evolutivas, que é para a gente que trabalha em planta, é o tempo geracional. Então, obviamente, uma planta anual que todo ano reproduz tem uma taxa evolutiva mais alta do que um organismo perene, por exemplo, uma palmeira. Então, inclusive dentro, às vezes, do mesmo grupo taxonômico, existem linhagens que têm taxas mais rápidas e taxas mais lentas, e isso vai ser correlacionado com parâmetros da história de vida, da ecologia, da evolução, do tempo geracional e muitas outras questões populacionais. Finalmente, olha, hoje é muito interesse, tem muitos estudos que estão preocupados com as taxas de diversificação. O que eu quero dizer? Existem grupos de organismos que geram uma quantidade enorme de espécies em uma linhagem e outra não. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um gênero de orquídea que tem 2.000 espécies e o grupo irmão tem 5 espécies e eles vieram do mesmo ancestral. Por que que um lado produziu 5 espécies e o outro produziu 2.000 espécies no mesmo período de tempo desde aquele ancestral comum? Então, isso daí hoje as pessoas tentam descobrir modificações evolutivas e tal que permitiram determinados grupos especiais ter uma quantidade muito maior de espécies do que outros, tá? Essas são geralmente as questões mais ligadas a então de usos das nossas árvores filogenéticas, né? Finalmente, o pessoal ainda hoje em dia as filogenias são usadas para várias coisas e uma delas que se usa muito, por exemplo, é estudar questões biogeográficas ao longo de uma filogenia. Tem todo um setor da biogeografia chamado biogeografia histórica que se baseia nesse tipo de dado filogenético também. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre filogenia, a gente vai falar um pouco, já que a nossa disciplina se chama Métodos de Inferência Filogenética, a gente vai ver a questão da inferência, né? Então a inferência
vem de um pressuposto interessante que é o seguinte: a gente só tem hoje os organismos atuais. E a gente está falando então de uma filogenia que é um processo histórico. Então, a gente tem que inferir a partir de dados atuais fatos acontecidos no passado. Então, isso é feito de uma maneira estatística, né? E a estatística traz com ela uma série de pressupostos. Então, existem diferentes métodos para a gente inferir essa filogenia a partir dos dados recentes, e existe uma série de pressupostos estatísticos que vêm junto com esses métodos estatísticos. Então, um pressuposto comum que vocês conhecem de todos os tipos de métodos estatísticos é a questão da amostragem. A gente vai ter que ter algum tipo de amostragem para tentar estimar alguma coisa. E o segundo pressuposto importante da estatística é que existe um erro, né? Toda estimativa estatística traz um erro. E o importante em qualquer método estatístico é a gente conseguir estimar quanto de erro nós temos em um determinado resultado, uma determinada estimativa. Então a filogenia, a inferência filogenética, ela importa essas questões, esses pressupostos da estatística, né? E aí a gente vai ter que trabalhar então com algum método de estimativa para tentar estimar essa árvore filogenética e as questões relacionadas e os outros parâmetros relacionados às árvores filogenéticas que ocorreram no passado. Toda a área de sistemática filogenética, ela deriva do trabalho do Willy Hennig, que foi o alemão que fundou o que a gente chama hoje de sistemática filogenética. E o Willy Hennig, ele não propôs os métodos estatísticos e os métodos de análise que a gente usa para estimar a filogenia hoje. Mas ele propôs vários axiomas, né, em termos de grupos monofiléticos, o que é a terminologia e questões, né, sobre evolução de caracteres que a gente vai ver na primeira aula sobre árvores. A gente vai falar um pouco de algumas coisas que o Willy Hennig trouxe, que são muito importantes. E ele traz essa ideia, então, ele foi formalizando a ideia da existência da filogenia e de como é que ela existe e como é que ela se relaciona com o mundo biológico, né? Então, a primeira pressuposto formal que a gente tem que assumir é que existe uma filogenia verdadeira, que é uma filogenia dos organismos, a gente chama de filogenia organísmica. É como é que aqueles organismos evoluíram ao longo do tempo em termos de ter seus ancestrais comuns e a ordem da topologia que conecta a ancestralidade deles, né? Muitas vezes a gente vai usar, vocês vão ver essa discussão, a gente usa um gene, a gente trabalhou muito trabalhando com genes, com caracteres fenotípicos, e a gente tenta usar esse gene como uma proxy para estimar essa filogenia organísmica. Existem vários problemas que pode acontecer, que a filogenia do organismo pode diferir, por exemplo, da filogenia do gene que você usou para estimá-la. Então isso aí tudo tem que ser levado em conta, né? E o segundo pressuposto é que existem terminais, né, que a gente pode amostrar, que a gente chama de terminais extantes ou atuais, né? E muitas vezes também existem terminais fósseis que você pode considerar uma amostra, tá? A gente tem alguns exemplos com DNA, a gente pode usar o DNA ancestral, né? As pessoas às vezes conseguem extrair DNA de determinados tipos de fósseis, né? De plantas de 100 milhões de anos já foram extraído o DNA. E pelo menos consegue sequenciar alguns pedacinhos, né? E o pessoal que trabalha com morfologia pode trabalhar com essa questão dos fósseis melhor, porque às vezes tem o fóssil, consegue estimar os caracteres morfológicos e fazer uma análise morfológica que inclui táxons atuais e táxons fósseis. Existe então ainda uma série de
amostras que agora a gente vai usar para estimar a filogenia, que podem ser de caracteres genotípicos ou fenotípicos, no caso de morfologia, né? Aqui eu digo que a gente tem uma amostra limitada, porque normalmente a gente não usa o genoma inteiro, né? No dia que a gente usar o genoma inteiro, a gente vai poder pensar que a gente tem uma amostra mais ou menos ilimitada para poder estar estimando a filogenia a partir de caráteres genotípicos. Mas até o momento atual, a maior parte dos estudos é feita em cima de pedaços. Primeiro a gente fazia um gene só, agora a gente está usando essas bibliotecas de representação reduzida, mas a gente vai ter somente uma parte do genoma. Vocês têm que lembrar que mesmo quando tiver genomas completos, existe um limite no tamanho da amostra. Por quê? Porque vai ter partes do genoma de um determinado organismo que não existem em outros, então não tem como comparar, você só vai poder comparar os que são presentes em todos os os terminais que você está trabalhando na análise. Então, você só vai poder utilizar de qualquer maneira para a filogenia uma amostra de caracteres genotípicos que são aqueles que aparecem em todos os organismos que você está estudando, né? De certa maneira, isso já acontece quando você faz um RADSEQ, né? Você só vai poder comparar aqueles fragmentos que aparecem em todos ou em quase todos as suas amostras. Então, vocês percebem que existe uma questão de amostragem estatística, que é a questão dos caracteres, né? Os caracteres morfológicos é mais problemático, porque é limitadíssimo, então a gente não consegue gerar um número, a pessoa conseguir estimar 100 caracteres morfológicos diferentes para um grupo de organismos é uma tarefa hercúlea, dá muito trabalho conseguir conseguir caracteres fenotípicos para tudo. Então, vocês verem que tanto a parte dos terminais quanto a parte dos caracteres envolve a amostragem, a tal da amostragem estatística. Não se esqueçam que eu falei ali em cima dos terminais atuais e fósseis. Vai existir uma quantidade grande de terminais fósseis que você nunca vai mostrar porque você nem sabe que eles existiram. São linhagens que se extinguiram ao longo da filogenia, que não deixaram fósseis e que não foram amostrados. Eu poderia tomar isso como exemplo, por exemplo, nas orquídeas, a gente tem 25 mil espécies e a gente tem 4 fósseis. Então, quer dizer, onde é que está o resto dos fósseis de todas essas? Quer dizer, será que não teve um monte de linhagens que se extinguiram ao longo da evolução de um número tão grande de espécies, né? São mais de 900 gêneros, 5 subfamílias. Devem ter tido várias linhagens de orquídea que se extinguiram no período, né? Isso não foi amostrado, então a gente vai ter sempre uma amostra limitada. Finalmente, olha, eu vou subir isso aqui para ficar mais visível, né? A gente tem diferentes métodos de estimar a filogenia. Por quê? Porque a estatística trabalha com diferentes métodos, né? E esses métodos, eles vão ter uma eficiência diferente, tá? E eu diria assim, não existe um método que é mais eficiente que outro em todas as situações. Existem métodos que a gente pode demonstrar durante o curso que são matematicamente melhores, tem uma formulação matemática mais consistente do ponto de vista evolutivo, de como é que modelam-se os processos evolutivos. Porém, existem peculiaridades de diferentes conjuntos de dados que às vezes determinados métodos vão chegar na resposta errada. Então isso tudo a gente tem que discutir durante o curso, porque para determinados tipos de dados e determinados conjuntos de dados, a gente pode ter métodos com diferentes tipos de eficiência. Bom, vou falar um pouco agora da questão da estatística, né? Na estatística clássica, a gente trabalha com parâmetros populacionais. Não sei se vocês lembram, eles são geralmente representados por essas letrinhas gregas que estão aqui na parte direita da tabela, né? Então a média, por exemplo, é mu, né? E a partir desses parâmetros populacionais, a gente geralmente usa estimadores, né, estatísticos, que são baseados em amostras, para produzir, então, um valor estimado, que é, por exemplo, a média X, né, que é um estimador do parâmetro mu, que é a média verdadeira populacional.
Então vocês percebem que essa ideia da média verdadeira e da média estimada é a mesma ideia um pouco do que eu estava falando da filogenia. Existe uma filogenia verdadeira e existe uma filogenia que a gente vai estimar a partir de uma amostra de caracteres e de terminais, tá? Não sei se vocês lembram, os estimadores têm maneira de calcular eles. Então, por exemplo, na média a gente divide por n, pelo número, a gente soma todos os valores da amostra e divide pelo número de amostras que você entrou. Mas, por exemplo, na variância, a gente dividia pelo n menos 1. Por quê? Porque existe já uma teoria lá atrás de matemática e estatística que mostra que se você dividir por n, ele vai subestimar a média. Então você tem que dividir por n menos 1 por causa dos graus de liberdade. Tem toda uma teoria estatística em cima disso. Então essa parte dos estimadores é muito conhecida na estatística e ela vai se aplicar, vai ser trazida aqui para a questão da filogenia. E na estatística existem várias famílias de métodos de estimativa, né? Vocês provavelmente já ouviram falar disso, o pessoal que já trabalhou bastante com estatística. Então, alguns métodos clássicos, por exemplo, são métodos dos mínimos quadrados e método da máxima verossimilhança. E alguns desses métodos vão ter os seus equivalentes na estimativa filogenética, outros não, né? Por exemplo, eu botei aqui o método da máxima verossimilhança, porque a gente vai estudar depois como estimar filogenias usando máxima verossimilhança. Esse é um método que tem um equivalente dentro da área de filogenia. Bom, nas árvores filogenéticas, a gente tem problemas bastante complexos, então a quantidade de parâmetros envolvidos é muito maior do que o que a gente vê ali em estatística clássica, que a gente só está preocupado às vezes com a média, com a variância, com o desvio padrão, com alguma coisinha assim. Na filogenia, devido à complexidade do assunto, a gente tem um número muito grande de parâmetros. Então, o primeiro parâmetro importante é o que a gente chama de topologia. O que é topologia? Olha, é a sequência de ancestralidade. Então, por exemplo, esse daqui, você tem, por exemplo, o vírus 9 e o vírus 10 tem um ancestral em comum aqui. Ou então o vírus 6 com o vírus 5 tem um ancestral em comum e depois esses dois têm um ancestral em comum com o vírus 7. Isso é o que a gente chama de topologia, tá? É um parâmetro a topologia da árvore como um todo. Uma outra coisa que são parâmetros da árvore são o que a gente chama de comprimentos de ramos, que são esses valores que estão aqui em cima dos ramos da árvore. Então, o comprimento de ramo é uma medida da quantidade de evolução que aconteceu num determinado pedaço da árvore. Então, isso aí vai ter que ser estimado, né? Como esse é um valor numérico, ele tem aquelas mesmas coisas da estatística. Você vai estimar cada comprimento de ramo, cada um deles vai ter uma média, cada um deles tem uma variância envolvida, típico de números de origem estatística a partir de uma amostra. Um outro parâmetro é o que a gente chama de comprimento da árvore, que seria a soma de todos os comprimentos de ramo individuais. Então, tipo assim, a quantidade total de evolução que aconteceu naquela árvore. Também é um número, também tem média desvio padrão, né? Finalmente, olha, não aparece claramente nessa árvore, mas existem as taxas evolutivas. Se você reparar o vírus 6 em relação ao vírus 5, você vê que ele está num ramo muito mais comprido. O 6 está num ramo comprido e o 5 está num ramo curtinho. Se os dois vieram do mesmo ancestral comum que ocorreu no mesmo tempo no passado, é meio evidente que a quantidade de evolução do vírus 6 em relação ao vírus 5, em relação ao mesmo tempo do ancestral comum, foi muito maior. Então a gente já vê claramente que teve alguma aceleração na taxa evolutiva ali no vírus 6. Isso aí, quando a gente for trabalhar com a parte de datação molecular, tentar inferir datas para cada um dos nós da árvore, vocês vão ver que daí cada ramo
além de ter uma quantidade de evolução, tem uma taxa evolutiva que mede a velocidade que a evolução está acontecendo naquele determinado ramo, né? Finalmente, olha, as estimativas, né, que a gente tinha visto lá na árvore dos macacos, você tem aqui então estimativas do tempo evolutivo de cada um desses ancestrais comuns. Isso daí também tem uma média, um desvio padrão vai ser inferido de maneira estatística. Você vê que a gente está acostumado a pensar na filogenia como uma árvore, como somente a topologia, mas a maioria dos parâmetros que participam nas árvores filogenéticas são, na verdade, números. Números e números que têm média e desvio padrão, como todo outro tipo de parâmetro na área de estatística. Bom, eu vou então estar terminando aqui essa pequena introdução, né? E a gente vai falar agora dos objetivos do nosso curso, né? E o primeiro, então, objetivo é que a gente aprender todos os conceitos essenciais sobre árvores filogenéticas, a terminologia e as questões conceituais da área de filogenia que a gente precisa aprender para poder trabalhar nesse ramo de estudo, né? A segunda objetivo, o segundo objetivo do nosso curso é aprender, né, a lógica de como é que funciona e todo o background estatístico envolvido nos principais métodos de estimativa filogenética. Então aqui, além da gente aprender a usar o programa, eu quero que vocês realmente aprendam como o método funciona. A gente tem que entender a matemática e o funcionamento de cada método estatístico para a gente poder tomar decisões sobre que método utilizar e como é que eles vão ser utilizados. Vocês vão ver quando a gente trabalhar nos programas de filogenia, a gente tem muito acostumado na parte de genética, muito programa que você aperta um botão, entra o dado e sai um resultado na outra ponta. Os métodos de filogenia, você tem que escolher várias decisões de etapas ao longo da análise. E cada uma dessas decisões depende de algum conhecimento teórico de como aquele método funciona. E a gente tem que aprender isso em bastante detalhe. Talvez é a parte mais importante do curso, né? Finalmente, olha, eu quero ensinar para vocês uma base teórica suficiente para você olhar o seu conjunto de dados e escolher qual é o método mais eficiente ou decidir quais dos métodos você deve usar e como é que você vai comparar os resultados deles. Então a gente tem que chegar nesse nível de tomar decisões a ponto de, né, vamos pensar, você vai escrever lá o material e métodos do seu trabalho, em vez de você dizer, eu fiz isso, isso e aquilo, eu queria que você escrevesse assim, olha, eu fiz isso por causa dessa, dessa e dessa razão. Eu fiz essa outra análise aqui porque era necessário saber isso e porque a análise é boa por causa disso e disso. Eu escolhi o outro método por causa dessas características, né? A gente tem que pensar de uma maneira mais elaborada em por que a gente escolhe um método, por que a gente faz e como é que a gente interpreta os resultados. Isso aqui é o meu terceiro objetivo, que vocês saiam ao final da disciplina, quando vocês concluírem esse curso. Bom, eu vou indicar para vocês aqui, existe uma literatura básica para o curso, esses livros são livros bastante elaborados, né? Eu vou passar uma pasta para vocês que tem, né, todos esses livros disponíveis, né? Existem dois livros, que é o primeiro aqui, o Felsenstein, e o terceiro, que é o Young. Esses são livros que são tipo assim uma bíblia, eles têm tudo sobre essa área de filogenia. Eles têm detalhamento muito grande de toda a base de cada método. Eles são livros de leitura um pouco difícil. Um outro material que eu vou passar para vocês, esse material que é um capítulo do Swofford, que é esse segundo material, que é um capítulo desse livro antigo aqui, que chama-se Molecular Systematics, de 1996, e existe um capítulo, que é o capítulo 11, que é escrito pelo autor do PALP, que é o Swofford, e ele explica em muito detalhe a questão da parcimônia e a questão da máxima verossimilhança. E como é um livro, é um capítulo pequeno, que tem umas 100 páginas, e
metade dele são outras coisas que a gente pode descartar. Esse é um texto fácil, introdutório para vocês, e ele é de uma leitura mais leve do que os outros. Então, esse é um texto que eu recomendo que seja lido, estudado em bastante detalhe, porque não é um texto extremamente extenso. Eu tenho uma parte desse texto que eu traduzi há uns 10 anos atrás para os alunos, então eu vou repassar também a tradução para vocês. Ele não tem as figuras, vocês têm que ler um de frente ao outro para ir olhando as figuras. Mas pelo menos o texto eu traduzi, uma boa parte dele para o português, tá? Bom, então bem-vindos ao curso de Métodos de Diferença Filogenética. A gente vai terminando por aqui. E boa sorte para vocês, leiam bastante, estudem bastante. Eu espero que vocês atinjam aqueles objetivos que a gente se propôs para o curso.